Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de LAEC 2 e o nosso assunto dessas próximas semanas são Flexbox e CSS Grids. Os dois assuntos eles trabalham sobre alinhamentos de estruturas e elementos dentro das nossas páginas. Até agora o que vocês estavam fazendo era utilizando, por exemplo, a propriedade de float, para definir o alinhamento à esquerda ou à direita de um determinado elemento, fazer com que os outros conseguissem preencher todo o restante da nossa página. A partir de agora, nós vamos ver essas duas propriedades que são interessantíssimas e facilitam de certa forma, são mais didáticas para que a gente possa escrever as nossas estruturas, delimitar, definir larguras, etc. Acredito que você vai gostar bastante desses dois próximos assuntos aí para estruturar as nossas páginas e vai facilitar bastante a nossa vida. Então, nosso assunto de hoje é Flexbox. Vamos lá? Antes da gente ir direto para o código, para a gente começar a visualizar como que trabalha com o Flexbox, qual que é a ideia dele, como que a gente trabalha com as propriedades que ele compõe, de forma a gente estruturar as nossas páginas e os nossos elementos, é interessante a gente entender aqui a estrutura de um Flexbox. Até agora nós trabalhamos com divs e com a propriedade float, como eu disse agora há pouco, que nos ajudou a definir espaçamentos e subdivisões, como se fossem caixas onde a gente consegue inserir o conteúdo, seja uma imagem, seja um texto ou qualquer outra coisa que você queira adicionar. Quando nós definimos um elemento como Flex Container, todos os elementos que estão dentro dele são definidos como Flex Items, onde cada um deles recebe um direcionamento, um posicionamento de acordo com as propriedades que nós utilizamos. Então, se nós olharmos para essa imagem aqui, nós podemos visualizar um elemento, uma div, por exemplo, que foi definida como Flex, onde dentro dessa caixa, que nós chamamos de Flex Container, nós temos cada elemento definido como Flex Items, ou Itens Flex. Cada um deles vai receber as propriedades de um elemento do tipo Flex. Agora, uma coisa que é importantíssima a gente entender, e você entender para o decorrer dessa aula, é que os itens dentro de um Flex Container, eles são unidimensionais. Ou seja, a gente precisa definir qual é a direção que eles vão ser organizados. Se é na horizontal ou na vertical. Por padrão, quando a gente define um elemento como flex, a gente vai ver um exemplo mais à frente, eles são definidos de forma horizontal. Quando a gente utiliza a tabela, a gente viu conceitos de row e column, seria linhas e colunas, onde linhas são horizontais e colunas verticais. Da mesma forma, os Flexbox eles utilizam esse conceito de linhas e colunas para definir se algo é horizontal ou vertical. Se eu defino um determinado item como horizontal, ou seja, com um direcionamento row de linha, a gente tem dois direcionamentos. O que nós chamamos de main axis. O que seria o main axis? Seria o direcionamento principal. Então, se você definir um Flex Container como row, o main axis é na horizontal, que é o nosso eixo principal, vamos dizer assim. É interessante você entender essa ideia do main axis e do cross axis para você conseguir entender um pouco mais à frente na prática ali. A gente vai usar esses recursos para os nossos alinhamentos. Então, o eixo principal é o main axis. Nesse caso aqui, eu defini o meu eixo principal na horizontal. O eixo secundário de um Flex Container, ele é chamado de Cross Axis. Tá? Então, o eixo principal, Main Axis, e eixo secundário, o Cross Axis. Da mesma forma, a gente precisa entender outros conceitos aqui. Quando a gente analisa o eixo principal, no caso Main Axis, a gente tem o Main Start, que é onde inicia o nosso
flex container, e o main end, que é onde finaliza. Ou seja, se eu definir como horizontal o alinhamento, o main start seria o início da largura do meu flex container, e o main end seria o final da largura ali do flex container. E como eixo secundário também eu tenho o cross start e o cross end, que no caso, como eu defini o meu main axis como horizontal, como row, que seria linha, eu tenho o cross start, o início da altura, e o cross end, o final da altura. Então, de forma resumida, eu tenho um flex container, que seria a minha caixa de elementos. Dentro do flex container eu tenho vários itens, que seriam várias subdivisões, por exemplo, que são chamados de flex items. A direção desses flex items ele vai ser definido por meio de uma instrução que nós vamos utilizar. Então essa direção ela vai ser chamada de main axis, né, que seria a ideia da direção principal. E a direção secundária, por exemplo, que não foi a escolhida como principal, a gente chama de cross axis, tá? Guarda esses conceitos, a princípio talvez parece muito conceito para entender, mas vai ser importante aí para a gente analisar na prática como que se trabalha com o flex container. Beleza? Então vamos para o nosso código e vamos começar a fazer para você ver isso na prática e conseguir entender melhor esse conceito. Aqui no nosso código, na nossa tela, a gente tem já separado a nossa parte do código, a parte específica do navegador, e vocês conseguem visualizar também a tela onde eu estou explicando aqui para vocês, tá? Para a gente começar esse conceito, eu já criei previamente uma página que vocês podem visualizar aqui. O que seria essa página? Uma div que eu coloquei a classe dela chamada Flex Container. É só o nome da classe, você poderia colocar qualquer nome, né? O Flex mesmo Container, a gente vai definir isso no CSS. Dentro dessa classe, dentro dessa div, eu tenho outras 10 subdivisões que cada uma está numerada com um número específico, de 1 a 10. No CSS, nesse caso aqui eu criei o CSS na própria página, vai ser mais fácil para a gente visualizar. O que eu defini para as divs? Uma borda de 5 pixels com a cor azul, uma margem de 5 pixels em todos os lados, então você pode ver o espaçamento aqui, a margem entre cada elemento, e font size de 40 pixels, que seria o tamanho da fonte de cada número aqui que a gente está visualizando. E o resultado que nós temos é esse, ó, 10 divisões com uma divisão completa, que seria o nosso flex container aqui, que a gente vai começar a estilizar. Então, beleza. O que a gente precisa inicialmente para falar que um determinado elemento, um determinado item, ele é um flex container? A gente precisa, eu vou colocar aqui ó, a nossa classe, que é a primeira que a gente vai começar a editar, flex container. E a primeira coisa que a gente precisa definir é display flex, tá? A gente já utilizou, por exemplo, o display block, que faz com que o elemento seja bloqueado e não permita com que outro elemento esteja à frente dele. A gente utilizou o display none, que faz com que o elemento seja ocultado da nossa página. E agora a gente visualiza o display flex, fazendo com que aquele item, nesse caso o flex container, que é a minha div que vai pegar todas as outras divs, se torne um flex container. Por padrão, a direção de um flex container, se eu não coloco nada, ela é row, ou seja, na horizontal. Se eu atualizar a minha página aqui, eu salvei o meu arquivo, se eu atualizar a minha página, você já vai ver esse resultado. Ó. Todos os elementos eles estão dispostos um embaixo do outro, ou seja, na vertical. Quando eu atualizo a página, eles já são colocados de forma automática na horizontal, porque o padrão de um display flex é row, ou seja, na horizontal. Então todos os elementos foram colocados um ao lado do outro. Todos os elementos que estão dentro do flex container, né, ó, de 1 a 10 estão dentro da minha div class flex container. Eles foram adicionados ali e aplicados a propriedade de flex.
Então, por padrão, a direção dele, se eu não coloco, é row, ou seja, na horizontal. E aí, a gente, olhando aquele conceito de cross-axis, de main axis, nesse caso aqui, meu main axis, ele é na horizontal, e o cross-axis na vertical, tá? Meu eixo principal, horizontal, meu eixo secundário, na vertical. A propriedade que a gente consegue modificar a direção, por exemplo, do eixo principal do meu código, eu posso vir aqui e aplicar a propriedade no meu Flex Container, a propriedade Flex Direction. E aí eu posso colocar por padrão row, que é o que já é automático se eu não coloco nada, tá? Então não vai mudar nada se eu atualizar minha página. Eu tenho a outra possibilidade de colocar column, que ao invés de ser na horizontal, agora ele vai dispor todos os itens na vertical. Então, ó, column, atualizei minha página, vou vir aqui no navegador, atualizei, ele volta para a forma que estava antes, né, um item embaixo do outro. E eu tenho outras duas possibilidades de colocar, que é, por exemplo, o row reverse. O que seria o row reverse? Quando eu utilizo o row, ele vai pegar todos os elementos e colocar na horizontal, né, dispostos na ordem que eu tenho no HTML. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu utilizo o row reverse, o eixo principal vai ser horizontal, só que ele vai inverter todos os flex items. Então ele vai começar na visualização do navegador do 10 para o 1, no caso. Então se eu vir aqui e atualizar minha página, olha, eu tenho aqui, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se eu simplesmente volto para o row, ele tem ali o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E da mesma forma, eu tenho o column, né, que vai dispor os meus itens na vertical. E eu tenho o column reverse, que vai fazer a mesma coisa do row reverse. Ele vai inverter todos os itens. Então, ao invés de começar pelo primeiro item aqui, que eu defini, ó, 1, 2, 3 até o 10, quando eu atualizo, ele vai fazer o inverso. Vai começar do 10, 9, 8, 7, 6, tá? E assim por diante. Então, vamos colocar, vou deixar por padrão aqui, row, né, que é a propriedade padrão. Se a gente não coloca nada, eu tenho os 10 itens ali dispostos na vertical. Para a gente fazer isso sem o Flexbox ou sem o CSS Grid, que a gente vai ver um pouco mais à frente, a gente precisaria aplicar a propriedade float em todos os elementos para que eles pudessem ser alinhados um ao lado do outro, e isso daria um pouco mais de trabalho. Aqui apenas display flex, flex direction row, ele já coloca um ao lado do outro. O espaçamento que tem aqui é justamente o espaçamento que eu coloquei de margem, tá? Se eu não tivesse ele estaria um colado no outro. Beleza? Agora vamos supor que eu peguei o Flex Container aqui, que é a minha caixa principal, que está agrupando os 10 elementos dentro dela, e apliquei uma largura de 50%, por exemplo, ao meu elemento. Se eu atualizar a minha página, o que acontece? O meu Flex Container, que seria a minha div principal aqui, ela pega 50% da largura da página, e os outros elementos aqui, ó, o 8, 9, 10, é como se ele estourasse, tipo, ele passasse da largura. Tá? Ele continua escrevendo os itens, mesmo que o tamanho, a largura do meu Flex Container seja menor do que o tamanho dos itens. Como que a gente faz para modificar isso e para que, por exemplo, o 8, 9, 10 seja jogado para baixo, né? Que seria o ideal, quando ele chegar no final da página, ou na final do Flex Container, ele seja jogado para baixo. A gente tem uma propriedade que a gente pode aplicar no nosso elemento chamada Flex Wrap. A gente tem duas possibilidades de colocar. Por padrão é o No Wrap, que seria não tenha quebra de linha, não joga os elementos para baixo. E a gente tem a propriedade Wrap, o valor Wrap, que permite com que
o que passar do tamanho do flex container seja jogado para baixo. Então, wrap, salvei, atualizei minha página. Agora, os elementos 7, 8 e 9, 7, 8, 9 e 10 foram jogados para baixo ali. Se o meu flex container fosse maior um pouco, por exemplo, 55%, e eu atualizar a página, ó, o 8, 9 e o 10 agora são jogados para baixo, o 7 se ajusta ali. Então chegou no final do tamanho do flex container, ele joga os elementos para baixo ali. O float já fazia isso, né? Mas agora a propriedade flex wrap já me faz com que todos os elementos dentro do flex container já recebam essa propriedade. Beleza? Além disso, a gente tem uma simplificação do flex direction, que seria a direção do elemento, e o flex wrap, que seria dar a quebra de linha ou não quebrar ali os elementos quando chegarem no tamanho máximo do flex container. Que seria a propriedade, eu poderia, por exemplo, tirar aqui o flex direction e o flex wrap, que seria a propriedade flex flow. E aí eu coloco dois valores. O primeiro é a direção, ou seja, vou colocar aqui row, por exemplo. E o segundo valor que eu coloco é justamente wrap ou no wrap. Então, wrap, por exemplo. E aí ele não vai mudar nada do que a gente está aqui, né? Essa propriedade, porque já era o que estava, a gente já tinha colocado antes. Se eu mudar aqui, por exemplo, para column e atualizar, então ele vai colocar tudo em coluna, ocupando 55%, né, do flex container. Se eu mudar aqui, por exemplo, para row e no wrap, ele vai fazer com que todos os elementos sejam colocados alinhados ali por linha, só que sem dar quebra de linha. Ele vai passar ali o tamanho máximo do nosso flex container. Beleza até aí? Então o que a gente viu até o momento? Nós vimos a propriedade display flex, que vai tornar um elemento um flex container. Todos os elementos que estão dentro dele se tornam flex items, tá? E aí a gente pode definir o flex direction, que seria a direção do eixo. Os flexbox são unidirecionais, então eu defino a direção horizontal ou vertical. Só que eu não coloco horizontal ou vertical, eu coloco row, que seria linha, ou column, que seria coluna, né? Horizontal ou vertical. A gente viu o flex wrap, que faz com que os elementos, os flex items, eles cheguem ao final do tamanho do flex container e seja jogado para baixo ou não, ou seja, eu estouro o tamanho, como a gente pode ver aqui no navegador. E o flex flow, que vai juntar essas duas propriedades. Eu tenho o primeiro elemento aqui, o flex direction, que seria row ou column, ou row reverse ou column reverse. E a segunda propriedade, que seria o wrap ou no wrap, que seria o flex flow, é como se fosse uma simplificação da junção do flex direction com o flex wrap. Beleza? E aí na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto.